Isso já alimentou pessoas suficientes para não dependerem de ninguém. Não é uma metáfora, não é uma frase de impacto vazia, é uma constatação histórica simples que quase ninguém aprende na escola. Durante gerações inteiras, antes de existirem supermercados, cadeias globais de abastecimento ou suplementos industrializados, comunidades inteiras sobreviveram graças a plantas que cresciam sozinhas, sem permissão, sem marca e sem intermediários. Uma delas foi tratada como lixo-mato invasora. Mas por tempo suficiente ela foi comida medicina e seguro contra a fome. Não foi proibido abertamente, apenas reclassificado. Essa é a parte mais desconfortável da história, porque não envolve conspirações cinematográficas nem documentos secretos. Envolve algo muito mais eficaz: silêncio. Quando algo deixa de ser mencionado, deixa de ser ensinado. Quando deixa de ser ensinado, desaparece da memória coletiva. Essa planta não precisou ser destruída. Bastou ser chamada de erva daninha. Bastou ser retirada das mesas e empurrada para as margens das estradas. Em muitos lugares ela ainda cresce sozinha, resistente, rápida, ignorada. E isso é curioso porque estamos falando de uma planta que, analisada friamente, oferece algo que a maioria das pessoas associa exclusivamente a produtos caros: proteína completa. Não em cápsulas, não isolada, mas em folhas verdes que podem ser colhidas com as próprias mãos. Durante muito tempo esse conhecimento foi transmitido oralmente. Avós ensinavam netos. Comunidades sabiam o que colher em tempos difíceis. Não havia rótulos, mas havia sobrevivência. O problema começou quando a comida deixou de ser relação direta com a terra e passou a ser mercadoria controlada por cadeias longas, frágeis e dependentes de energia constante. Não precisou proibir. Bastou parar de falar. Quando uma planta deixa de aparecer em livros, receitas e recomendações oficiais, ela não desaparece biologicamente. Ela desaparece culturalmente. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Enquanto novas gerações aprendiam que proteína vinha de carne e leite, ou pós-industriais, essa planta continuava crescendo onde sempre cresceu, agora invisível aos olhos de quem foi treinado para não reconhecê-la como alimento. Hoje o mundo vive uma contradição estranha. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão dependentes de sistemas externos para algo tão básico quanto comer. Crises de abastecimento, inflação de alimentos e insegurança alimentar se tornaram temas recorrentes. E ainda assim, soluções simples continuam fora da conversa principal. O que você está prestes a ouvir não é um convite à nostalgia nem um ataque à ciência moderna. É uma reconstrução de um conhecimento que foi interrompido. Não porque não funcionava, mas porque funcionava bem demais sem gerar dependência. Folhas de caruru fresco, 6 gramas de proteína por 100 gramas. Proteína completa. Todos os 9 aminoácidos essenciais. Essas duas frases colocadas lado a lado já deveriam ser suficientes para causar estranhamento. Porque durante décadas fomos ensinados que proteína de verdade vem de carne e ovos ou suplementos caros. E ainda assim, aqui está uma planta comum, muitas vezes tratada como mato, oferecendo um perfil proteico que atende plenamente às necessidades humanas básicas. Não em laboratório, não em pó, em folhas verdes. Para entender o peso disso, é preciso contexto. A maioria dos vegetais folhosos populares fornece entre 1 e 3 gramas de proteína por 100 gramas frescas. O espinafre, frequentemente citado como referência, gira em torno de 2,9 gramas. O caruru praticamente dobra esse valor, com a diferença crucial de oferecer todos os aminoácidos essenciais, algo raro em fontes vegetais não processadas. Isso significa que o corpo humano não precisa completar essa proteína combinando vários alimentos. Ela já vem pronta. Estudos nutricionais conduzidos na América Latina e na África demonstram que a digestibilidade da proteína do caruru é comparável à de leguminosas amplamente consumidas como feijão e lentilha. Em termos práticos, isso significa absorção eficiente, não apenas números no papel. Além disso, as folhas contêm fibras solúveis que auxiliam na digestão e no controle glicêmico, reduzindo picos de açúcar no sangue,
algo especialmente relevante em populações com acesso limitado a dietas equilibradas. Mas a proteína é apenas o começo. O caruru é rico em ferro não M, acompanhado naturalmente por vitamina C, o que aumenta significativamente a absorção desse mineral. Também fornece cálcio, magnésio e potássio em quantidades relevantes, além de compostos antioxidantes como flavonoides e carotenoides. Essa combinação não atua de forma isolada. Ela funciona como um sistema onde cada elemento potencializa o outro. E aqui está o detalhe que raramente entra na conversa. Diferente de suplementos isolados que oferecem nutrientes sem o contexto biológico adequado, o caruru entrega esses compostos dentro de uma matriz alimentar completa. O corpo humano evoluiu para reconhecer esse tipo de alimento. Não cápsulas, não extratos, folhas. Ainda assim, apesar de todas essas características, essa planta foi empurrada para fora da narrativa alimentar dominante. Não por falta de valor nutricional, mas por excesso de autonomia. Uma planta que cresce rápido, se adapta a diferentes solos e pode ser colhida continuamente não cria dependência. Ela cria resiliência. Em momentos de escassez, comunidades que ainda reconhecem o caruru como alimento conseguem atravessar períodos difíceis com menos impacto. Em momentos de abundância, ele é simplesmente ignorado. Esse padrão se repete ao longo da história. Alimentos que oferecem independência raramente recebem destaque em sistemas baseados em consumo recorrente. E isso nos leva de volta à pergunta implícita que começa a se formar. Se essa planta oferece proteína completa, minerais essenciais e cresce praticamente sozinha, por que ela não aparece nas listas oficiais de alimentos recomendados? A resposta não está apenas na nutrição. Está no modelo de distribuição do conhecimento. Não foi proibido abertamente, apenas reclassificado. Essa reclassificação não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi gradual, silenciosa e extremamente eficaz. Quando a agricultura passou a ser padronizada para atender grandes mercados, plantas que não se encaixavam em monoculturas extensivas começaram a ser vistas como problema. O caruru cresce rápido demais, compete com culturas comerciais e não respeita linhas retas. Para sistemas que dependem de controle, previsibilidade e mecanização, isso o transforma automaticamente em erva daninha. A partir da metade do século XX, manuais agrícolas e campanhas de extensão rural passaram a classificar plantas espontâneas como inimigas da produtividade. O discurso era simples: tudo o que cresce fora do planejado precisa ser eliminado. Herbicidas foram promovidos como símbolo de progresso e a diversidade vegetal foi tratada como atraso. Nesse contexto, não importava se uma planta era comestível ou nutritiva. Importava se ela servia ao modelo econômico dominante. Esse processo teve consequências profundas. Em poucas gerações, o conhecimento culinário e nutricional associado a plantas espontâneas foi interrompido. Avós que sabiam reconhecer, colher e preparar caruru não foram ouvidos. Receitas deixaram de ser transmitidas. O que antes era comida virou mato. E quando algo deixa de ser reconhecido como alimento, ele deixa de ser considerado opção, mesmo quando a fome aparece. Curiosamente, esse apagamento cultural não ocorreu da mesma forma em todos os lugares. Em comunidades rurais isoladas e em periferias urbanas, o caruru continuou sendo consumido especialmente em períodos de escassez. Estudos etnográficos realizados no Brasil, México e partes da África mostram que plantas espontâneas com alto valor nutricional funcionam como alimentos de segurança acionados quando sistemas formais falham. Elas não aparecem nas estatísticas oficiais, mas sustentam milhões de pessoas. Enquanto isso, nos centros urbanos e nos sistemas educacionais formais, a narrativa era outra. A alimentação correta passou a ser aquela comprada, embalada e validada por instituições. O que crescia fora desse circuito era visto com desconfiança. Essa divisão criou uma situação paradoxal. Alimentos menos nutritivos eram promovidos como modernos, enquanto plantas altamente nutritivas eram descartadas como primitivas. Esse padrão se repete sempre que a comida se transforma em mercadoria. O valor deixa de ser medido pela capacidade de sustentar corpos
e passa a ser medido pela capacidade de gerar lucro. Plantas como o caruru, que oferecem nutrição real sem exigir compras recorrentes, tornam-se invisíveis, não por falharem, mas por não se alinharem ao sistema. E aqui está o ponto central. O esquecimento não é neutro. Ele é funcional. Ele direciona escolhas, molda hábitos e cria dependências. Quando você não aprende que algo pode te alimentar, você não considera essa opção quando precisa. E isso mantém intacta a lógica de consumo que substituiu diversidade por conveniência. O que torna o caruru particularmente difícil de eliminar não é apenas sua velocidade de crescimento, mas a forma como ele produz energia. Diferente da maioria das plantas cultivadas que utilizam fotossíntese do tipo C3, o caruru opera pelo mecanismo C4. Em termos simples, isso significa que ele captura dióxido de carbono de maneira muito mais eficiente, especialmente sob calor intenso e baixa disponibilidade de água. Onde outras plantas reduzem atividade e entram em estresse, o caruru acelera. Estudos em fisiologia vegetal mostram que plantas C4 podem apresentar eficiência fotossintética até 50% maior em ambientes quentes quando comparadas a C3. Elas perdem menos água por transpiração e convertem luz solar em biomassa com menos desperdício. É por isso que o caruru prospera em solos pobres, margens de estradas e áreas degradadas. Ele não precisa de condições ideais. Ele foi feito para sobreviver onde outros falham. Essa eficiência se traduz diretamente em produtividade nutricional. Em poucas semanas, uma planta de caruru pode produzir grandes volumes de folhas com alto teor proteico e mineral. Em contextos de agricultura familiar ou urbana, isso significa colheitas frequentes, sem necessidade de fertilizantes caros ou irrigação constante. Em termos de calorias por metro quadrado e gramas de proteína por área cultivada, o caruru supera muitas culturas consideradas nobres. Além disso, sua capacidade de rebrotar após cortes sucessivos permite colheitas contínuas ao longo do ano. Diferente de culturas que precisam ser replantadas, o caruru responde ao corte produzindo mais folhas. Esse comportamento, frequentemente visto como problema em sistemas agrícolas industriais, é exatamente o que o torna valioso para quem busca segurança alimentar local. Do ponto de vista ecológico, o caruru também contribui para a recuperação do solo. Suas raízes ajudam a quebrar compactação superficial, aumentam infiltração de água e favorecem atividade microbiana. Em áreas onde o solo foi degradado por monoculturas ou uso intensivo de herbicidas, plantas espontâneas como o caruru são frequentemente as primeiras a retornar. Elas preparam o terreno para outras espécies, criando condições mínimas de vida. Esse papel ecológico raramente é mencionado quando se fala de alimentação. Mas ele é fundamental. Uma planta que alimenta pessoas enquanto regenera o ambiente representa uma dupla ameaça a sistemas baseados em extração contínua. Ela reduz custos, reduz dependência e reduz impacto ambiental. E faz tudo isso sem precisar ser comprada. Quando observamos o caruru sob essa lente, fica claro que sua classificação como erva daninha não é científica. É funcional. Ela atende a uma lógica onde apenas plantas que exigem insumos constantes são consideradas legítimas. Tudo o que cresce sozinho, rápido e nutritivo demais se torna inconveniente. E aqui a história se conecta novamente com o presente. Em um mundo marcado por mudanças climáticas, ondas de calor e insegurança hídrica, plantas com metabolismo C4 são cada vez mais relevantes. A ciência reconhece isso. O mercado nem sempre. Porque reconhecer plenamente o valor do caruru implicaria admitir que soluções simples e descentralizadas existem. E isso muda o jogo. Quando colocamos o caruru lado a lado com suplementos modernos, a comparação deixa de ser nutricional e passa a ser estrutural. Um frasco de proteína em pó fornece números, gramas isoladas calculadas para preencher lacunas criadas pelo próprio sistema alimentar. O caruru fornece contexto. Ele entrega proteína junto com fibras minerais antioxidantes e água estrutural, tudo no ritmo que o corpo consegue processar. Um depende de cadeia industrial longa,
O outro depende apenas de sol, solo e tempo. O custo dessa diferença é invisível para quem compra suplementos mensalmente. Uma família pode gastar centenas ou milhares por ano tentando corrigir a alimentação com pós-cápsulas e barras enriquecidas. Esse gasto se repete indefinidamente. O caruru, por outro lado, cresce sozinho. Uma vez estabelecido, ele não pede renovação constante. Não há assinatura, não há embalagem, não há marketing embutido no preço. Estudos em economia alimentar mostram que a maior parte do custo dos suplementos não está na produção do nutriente em si, mas em processamento, distribuição e publicidade. A matéria-prima representa uma fração pequena do valor final. Isso significa que o consumidor não está pagando por nutrição, mas por conveniência e controle. Plantas espontâneas como o caruru eliminam essas camadas intermediárias. E é exatamente por isso que elas não são promovidas. Há também a questão da dependência psicológica. Suplementos criam a sensação de que a saúde é algo frágil, que precisa ser constantemente corrigido. A ausência de uma cápsula vira ansiedade. A presença vira segurança artificial. O caruru inverte essa lógica. Ele não promete correção. Ele oferece base. Quem incorpora esse tipo de alimento deixa de depender de soluções externas para necessidades básicas. Do ponto de vista social, isso tem implicações profundas. Comunidades que mantêm acesso a alimentos espontâneos nutritivos são mais resilientes a crises econômicas e interrupções de abastecimento. Elas não colapsam imediatamente quando preços sobem ou prateleiras esvaziam. Esse tipo de resiliência raramente aparece em relatórios oficiais, mas é observada repetidamente em contextos de escassez. É por isso que a discussão nunca é apenas sobre saúde individual, é sobre autonomia coletiva. Um povo que consegue produzir parte significativa de sua própria nutrição fora de mercados formais se torna menos previsível, menos controlável. Sistemas baseados em dependência preferem soluções que precisam ser compradas, não cultivadas. Nesse cenário, o caruru não é apenas uma planta nutritiva. Ele é um lembrete incômodo de que nem toda solução precisa passar por uma prateleira. E quando essa lembrança se torna comum, ela ameaça um modelo inteiro de consumo recorrente. A pergunta que começa a se formar não é se o caruru funciona. Isso já está claro. A pergunta real é por que um sistema tão eficiente foi substituído por alternativas mais caras, menos completas e altamente dependentes. A resposta não está no prato. Está na estrutura que decide o que chega até ele. Um povo que pode se alimentar sozinho não pode ser escravizado. Essa frase não surgiu como slogan político. Ela emerge naturalmente quando você observa o padrão ao longo da história. Sempre que comunidades mantêm acesso direto a fontes simples e confiáveis de alimento, elas atravessam crises com menos danos. Quando esse acesso é quebrado, a dependência aparece. O caruru, por mais simples que pareça, representa exatamente esse ponto de ruptura. Ele não precisa de permissão para crescer. Não precisa de crédito fertilizante ou tecnologia sofisticada. Ele apenas precisa não ser eliminado. O que torna essa história ainda mais desconfortável é que nada disso é segredo. As informações existem. Os estudos existem. Os relatos históricos existem. O que não existe é incentivo para que esse conhecimento circule amplamente. Porque conhecimento que gera autonomia não cria consumidores previsíveis. Ele cria pessoas capazes de escolher fora do roteiro. Quando você entende isso, começa a perceber que a questão nunca foi se o caruru é nutritivo. A ciência já respondeu. A questão é quem se beneficia quando ele permanece invisível. Quem ganha quando as pessoas acreditam que proteína só vem de fontes caras, controladas e centralizadas. Quem lucra quando folhas verdes nutritivas são tratadas como lixo, enquanto pós-industriais são vendidos como necessidade. Compartilhe. Essa informação precisa circular. Esse não é um pedido por engajamento vazio, é um convite para restaurar um fluxo interrompido. Durante gerações, esse conhecimento circulou de boca em boca, de quintal em quintal. Hoje ele depende de redes digitais para voltar a existir. Cada pessoa que descobre o caruru como alimento deixa de ser apenas consumidora
e passa a ser guardiã de uma informação prática. Plantar caruru não é um ato revolucionário no sentido romântico, é um ato funcional. É escolher uma fonte de alimento que não pode ser retirada por decisões externas. É reduzir a distância entre necessidade e solução. É lembrar que nem toda resposta precisa ser comprada. E isso nos leva ao ponto final, a pergunta que atravessa toda essa história desde o início e que não pode mais ser ignorada. Se uma planta cresce sozinha, oferece proteína completa, minerais essenciais e sobrevive onde outras falham, por que fomos ensinados a tratá-la como lixo? A resposta a essa pergunta define muito mais do que escolhas alimentares. Ela define o tipo de relação que queremos ter com aquilo que nos mantém vivos.